Bom dia, então hoje temos o prazer de receber o professor Emerick, que vai apresentar, acho que pela segunda vez aqui no grupo, né? Segunda ou terceira, né? Um seminário sobre dicas, conselhos, etc., sobre apresentações acadêmicas. Obrigado de novo, Emerick, mais uma vez, ter a disponibilidade de apresentar. Obrigado a todos. Essa apresentação eu fiz pela primeira vez em 2012. Foi uma apresentação num programa de pós-graduação. Depois eu acho que eu apresentei uma ou duas vezes dentro do grupo de pesquisa aqui. E agora foi uma atualização, né, que a gente fez, baseada num artigo de 1991 que saiu na revista Physics Today, é uma revista da Sociedade Americana de Física. O professor James Garland, da Ohio State University. Foi uma adaptação de notas escritas para estudante de pós-graduação. Veja bem, à época, em 1991, a gente não tinha ainda o PowerPoint e outros programas para apresentar. Então, as apresentações eram feitas em transparências. Eu vou comentar sobre isso depois. Essa aqui é isso aí não é para vocês lerem. Quando eu colocar coisas, letrinha pequena, não é para vocês lerem. Tá? É só para vocês verem como é o título do artigo, tá certo? Olha o tipo de letra, né? O James Garland. Tem essa figura aqui, que é uma figura interessante, que a gente vai comentar depois. Então, essa figura, não se preocupe, que vocês vão ver essa figura. Um preâmbulo. Falar em público é uma necessidade da vida profissional, né? Mas o que fazer se você é uma pessoa tímida? Ele apresentou esse artigo principalmente para quem estava iniciando, mas é interessante que isso aí vale, tem muitas dicas aí que a gente vai falar que vai valer até para pessoas experientes. Aqui tem alguns conselhos para fazer apresentações que vão te ajudar a ir na direção correta. No artigo, ele fala assim, que não vão arruinar sua carreira ou humilhar seu orientador de dissertação ou tese, mas eu acho que é melhor a gente falar que é ir na direção correta. Em uma apresentação, quando você faz uma apresentação a colegas de turma aqui ou de laboratório, que nas apresentações que a gente faz, numa conferência científica, você vai apresentar o trabalho lá do seu mestrado, o desenvolvimento do seu doutorado, ou numa defesa de dissertação ou tese. Você está no pódio, de frente ao público. Normalmente, as conferências, principalmente as conferências, têm um pódio. Aqui no nosso departamento de física, nós temos um pódio ali que pode ser usado. É importante que você seja bem recebido e que o público tenha uma impressão favorável sobre você, né? Lembre-se, sempre que você faz uma apresentação oral, você também está apresentando você mesmo. Então é importante você tentar fazer bem feito, de forma profissional. Aí ele coloca algumas coisas. Se você devagar, evitar contato com os olhos, os colegas podem ficar os slides ilegíveis, e se ficar parecer nervoso, confuso, colegas podem ficar irritados por ter desperdiçado tempo e podem questionar a sua capacidade de fazer seu trabalho. Agora, se você apresentar as ideias de forma clara e persuasiva, com autoconfiança e habilidade, você será visto como uma pessoa razoável, ordenada, tem o respeito do público, uma mente perspicaz e é assertivo. Bom, a seguir, algumas orientações para te levar na direção certa. Aí eu optei por fazer o seguinte: eu vou colocar os tópicos a serem abordados. Eu vou abordar 8 tópicos, certo? Esse aqui, interagir com o seu público e depois interagir com o seu público na sessão de perguntas. Aqui, eu estou sublinhando aqui, principalmente para vocês verem, não é para você ler tudo isso aqui, que a gente vai ver cada coisa. Então, num slide como esse, não tem sentido você querer absorver tudo, que você vai ver parte por parte. Então, aqui nós vamos falar sobre o público, nós vamos falar sobre o tempo, matemática e equações, vamos falar sobre os slides, vamos falar sobre praticar, sobre vestir-se, interagir com o seu público na apresentação, na sessão de perguntas e uma sinopse, tá certo?
Depois eu explico por que eu vou fazer essa sinopse. Bom, primeira coisa é avaliar o público. Para quem que você vai falar? Né? E aí tem um dilema clássico. Em que nível você vai fazer? Para iniciantes e avançados no tema? Ou você vai falar para iniciantes ou para avançados no tema? Né? Avançados seriam os experts. O erro mais comum é você falar apenas para os especialistas. Né? A apresentação é tão técnica que só alguns vão poder entender. Então, o público vai ficar ressentido por desperdiçar o tempo. Né? Você vai falar um negócio, você fala umas coisas que ninguém entende nada, e aí você, por o apresentador, violar um contrato implícito com a audiência. Qual é o contrato implícito que você tem com a sua audiência, em qualquer apresentação? É ser sempre claro e entendível. Bom, os palestrantes experientes, eles normalmente pegam metade da apresentação ou 2/3, faz uma introdução cuidadosa, que todo mundo pode entender. E material altamente técnico para últimos minutos. Né? Os novatos vão entender a parte significativa, os peritos, alguns pontos específicos, todos vão respeitar o orador. Né? Às vezes eu vou, seguinte, só como uma dica, eu vou, às vezes, falar, apenas o que está sublinhado. Então, não precisa a gente tentar ler tudo. Inclusive, uma coisa importante, eu acho, é vocês ofertarem à apresentação de vocês um PDF. Por exemplo, essa apresentação, todos vocês vão receber um PDF, já está preparado aqui, tá? Então, não precisa você tentar pegar as coisas todas. E aí o James Garland, nessa parte aqui, ele é grato a oradores que resumem no fim da apresentação os pontos que eles gostariam que eu me lembre. Né? Sair da sala com as ideias principais reverberando na cabeça. Eu estou colocando na cor verde aqui, não precisa ler essas coisas aí. Eu estou lendo tudo ipsis litis, mas é só para, né, vocês verem aí. Então, observe aí as cores que eu estou usando, as letras, a disposição e tudo mais. Isso aí depois a gente vai falar sobre isso. O segundo ponto é colocar sua apresentação no tempo previsto. É um crime punível com a morte. Em inglês ele usa capital crime, pena de morte. Né? Se o orador ultrapassar seu tempo determinado. E eu aprendi, FGE sou eu, Francisco Guilherme Emerick, eu aprendi no Japão. O que no Japão eles falam? Falar pouco é ouro. Então tem as conferências no Japão, nas aberturas, coisas, os caras não falam muito, não, blá, 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 não. Falar pouco é ouro. Então, é importante você dar valor a ser assertivo. Se você falar muito, o presidente da sessão vai ficar abrupto com o orador divagando após o alarme. Às vezes, em conferência, eles colocam um alarmezinho que toca, ou às vezes avisa, o presidente levanta. Né? Mesmo em ambientes menos formais, se o orador ignora o prazo estabelecido, ele aliena a plateia. Por exemplo, eu vou em missa, na igreja católica. Essa semana passada eu fui num culto na igreja presbiteriana. Eu já vi casos em uma e em outra que às vezes o padre ou o pastor fala muito além. Então, se chega uma hora que já não absorve mais, você fica doido para terminar, você fica alienado. Né? É a mesma coisa, uma coisa que está 50 minutos, o cara está falando 1 hora e 10, você já fica, né? É chato. Você vê que, olha, até agora eu não usei vermelho, estou usando aqui. Nunca e jamais fale após seu tempo determinado. Isso é extremamente egoísta. Você vê? Olha como é. Opa! Isso é extremamente egoísta, falar sobre o seu tempo determinado. Você vê que eu coloquei com a letra maior, tudo em bold. Mesmo se seu público for cortês para deixá-lo continuar, eles não vão perdoar sua grosseria. E aí, eu falei que é pena de morte, não é? Então, essa é a primeira figura do artigo. O cara está falando numa boa e o presidente da sessão está aqui. Se o cara passou do tempo, o cara é executado. É um crime punível com a morte exceder seu tempo. Então, ele fala muito importante isso. Bom, e aí tem aquela questão, como você vai falar em 10 minutos a importância de um trabalho que se soube fazer nos últimos 2 anos?
que você faz? Aí todos os oradores têm esse problema, mas existe um princípio fundamental. Praticamente todo tópico pode ser apresentado em qualquer período de tempo. Você pode comprimir a história do mundo em 30 segundos. Ocorreu um Big Bang, formaram-se partículas, e depois formaram-se galáxias, estrelas explodiram, viraram de terceira geração, geraram planetas, e alguns planetas tiveram vida como a Terra. 30 segundos eu falei a história do mundo. 14 bilhões de anos. E aí agora você pode falar um tratado sobre pulga, alimentos da pulga, por um ano, né? Então, você tem que saber fazer isso aí. Bom, os oradores supõem errôneamente, muitos oradores, porque prazos mais curtos, você tem um prazo curto, ele enfatizar a generalidade e ilustrar coisas específicas. Você vê que está a coisa em vermelho. Não, o melhor é restringir ao invés de alargar. Eu dou um exemplo. Você está num clube de astronomia lá de Cariacica, né? Eu vou lá apresentar, eu tenho 30 minutos para falar. O que eu falo? Sobre anéis de Saturno ou os planetas do sistema solar? Falar sobre os planetas, são 9, 8 planetas, 9. É muito mais fácil falar dos anéis de Saturno, partículas de gelo, né, que se formaram, estão gravitando, um monte de partículas, descobriram, elas refletem. Aí você fala sobre os anéis de Saturno, né? E é melhor fazer desse jeito. E você tem uma apresentação num tempo curto, elimine impiedosamente qualquer assunto estranho. Você corta, né? Você tem apenas 10 minutos, corta as coisas que não... Depois vocês leem aqui isso aqui. Como eu não tenho tanto tempo, eu não quero ser punível com a morte, eu vou passar para o slide seguinte. Né? E aí o que fazer? Vamos supor que você está... Eu vi numa conferência, foi lá na Colômbia. Eles mudaram o prazo, em vez de ser 30 minutos, ficou 20 minutos. Aí uma pessoa foi apresentar, ela apresentou em 30. Passou do tempo. Mas você tem que fazer o quê? Redesenhar o escopo da sua apresentação. É a única solução aceitável. Você nunca deve comprimir sua apresentação no horário. Como você pode comprimir? Falando rapidamente, blá, 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 blá. Isso é um erro mais grave das apresentações. 2 erros graves. Falar rapidamente. Tem que falar pausadamente. Em qualquer língua, em inglês, em português, em qualquer língua. Tá certo? Uns apresentadores em televisão, telejornais, olha como é que eles falam, os que têm sucesso. Eles não falam rápido, eles falam pausadamente, para a gente ter capacidade de raciocinar. Então isso é importante. Você vê que eu estou gastando bastante tempo nessa frasezinha. Outra coisa, mostrar rapidamente os slides, ou escrever freneticamente no quadro, né? Quando você tem a opção de ficar fazendo uma apresentação que você escreve, mas normalmente quando você escrever freneticamente no quadro, normalmente você gasta um tempo razoável. Então não é muito... Bom, aqui então nós falamos a questão do tempo. Agora, essa parte aqui é usar matemáticas e equações com moderação. Usar matemática e equações com moderação. É mais para a gente na área de física, de química, de matemática, de engenharias, que usa equações. Então, não vou perder tanto tempo, porque depois vocês vão receber isso aqui. Então, certeza que as equações são necessárias, senão você tira. As equações podem fazer a apresentação difícil de entender, diminui o ritmo, são propensas a confusões, e, se exageradas, causam ressentimento. Né? O objetivo da sua apresentação não é impressionar o público na sua proficiência em fazer álgebra. Né? Eu vou passar para o slide seguinte, depois vocês olham aqui, que aí tem algumas dicas. Nas equações, dá um tempo para o pessoal assimilar a matemática, definir os símbolos estranhos que você estiver usando, evitar a notação complicada, né? Usar na forma escalar, deixar a forma tensorial para os livros. Não colocar a equação rapidamente e tirar, deixar pelo menos algum tempo para o público estudar. E falar através da equação que você mostrar. Em vez de você escrever isso aqui, você escreve a equação, aí você diz,
vemos que a energia é igual à massa da partícula multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Bom, aqui, esse slide aqui, eu vou deixar para depois para vocês verem, é um slide histórico que eu que fiz, né? Eu botei de 1200, quando foram criadas as primeiras universidades, até 1960, CUSP e GIS. Falar e você escrever no quadro, né? De 1960 a 1980, esse aqui é mais ou menos aproximado. Quadro negro, GIS, projetor de slides. Pode ficar ali, ó. Um projetor de slides. Não sei se vocês já viram, tinha um carrossel de slides. Em vez de a fotografia, você podia imprimir a fotografia ou fazer um slide da fotografia. Aí você botava num carrossel, aí você passava esses slides. Era um negócio extremamente avançado na época, né? Slides a partir de fotos. E voz, sempre tem a voz, tá? De 1980 a 2000, veio o retroprojetor. Foi na época que o artigo saiu em 1991, ele usava a transparência, você escrevia com a letra na transparência e você apresentava isso aí. E do ano 2000 até hoje, né, o Data Show, nós estamos falando do PowerPoint. Então, tanto é que essa apresentação ela foi redesenhada para enfatizar isso aqui, tá certo? E o arquivo de apresentação de slides. Você vê que eu trouxe o meu computador, mas já estava montado um computador aqui, mas eu trouxe a apresentação dentro já está no computador, que eu não estou usando o meu, estou usando do outro, eu usou um pendrive. Eu trouxe no pendrive. Daniel, tinha o que no pendrive? Tinha arquivo de que tipo, Daniel, que tinha? PowerPoint e PDF. Depois eu vou falar por que tinha um arquivo PDF. Eu estou usando o PowerPoint. Tá? Então são as ferramentas que a gente tem hoje. Agora nós vamos para o item 4. Lembre-se, são 9 itens, né? Item 4 é ser sensato com os slides. Esse é muito importante, essa questão dos slides. Aqui, o artigo está falando, o artigo de James Garland, da Physics Today, ele fala muito, né, das transparências, etc. Eu estimo que uma transparência antiga, que ela normalmente era formato, não era paisagem, era retrato, né? Retrato, ela equivale a 1 a 2 slides atuais. Você podia botar muita informação, porque você gastava dinheiro para fazer as transparências, então você queria aproveitar. Às vezes você projetava no slide, no projetor, a parte superior, depois a parte inferior. Em geral era assim, tá certo? Hoje temos mais recursos com o computador. Aí vocês veem que tem uns 3 pontinhos aqui que você tem que tomar um certo cuidado aí. O número de slides, ideal de slides, esse ideal é relativo. Eu estimei assim, numa apresentação de 10 minutos, 5 a 8 slides. Numa apresentação de 50 minutos, 25 a 40. Vocês vão ver que a apresentação aqui tem 50 slides, ou seja, eu estou furando isso aí, mas eu estou furando pela minha experiência. Tem alguns slides que eu só vou mostrar, eu não vou ficar discutindo, não vou gastar muito tempo. Então, eu já tenho experiência, tá? Mas, em geral, é isso aí. Então, eu estimo que um tempo de 1 a 2 minutos para cada slide, tá? Então, é o que eu acho. Recomendações com os slides aí. Permitir o tempo para a plateia absorver cada slide. Evitar slides lotados que subjugam o público. Não coloque um slide lotado. Vocês que estão na última fila, vocês estão conseguindo ler aqui? Beleza, é isso que eu quero. Na última fila, você tem que ler aqui. Se eu boto um slide lotado, eu vou colocar letras pequenas que eu não vou ter condição de ler. Tá certo? Outra coisa, usar fontes não serifadas. Muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, não sabem o que é serifada e não serifada. É o seguinte, as fontes que eu estou usando aqui são não serifadas. Elas não têm... Depois eu vou mostrar uma figura que tem as fontes serifadas. A Times New Roman é
uma fonte serifada, elas têm serifa. A letra I, você escreve a letra I, o I do Arial é assim, do Times New Roman é assim. Então, essas aqui que são chamadas serifas. Está entendendo? Então, por exemplo, se eu vou escrever a palavra Ilter, o L é quase igual, Ilter. Na Times New Roman. Na Arial é um pouquinho mais grosso. Aqui é Times New Roman. Bom, você vê que fica difícil. Então, você tem que ver as características dessas fontes aí. Eu gastei um tempo aqui que eu não estava previsto, porque na hora que eu fazer o meu ensaio, eu não fiz isso aí. Então, eu gastei um tempo a mais. Eu estou sentindo que eu gastei esse tempo a mais. Depois eu tenho que compensar de alguma forma e vamos ver se vai compensar isso que eu estou fiz aqui. Todas as figuras e tabelas devem ser legíveis. Estão gostando aqui dessa figura? Estão gostando aqui dessa tabela? Eu não. Muitas vezes você tem 4 figuras, eu vejo às vezes coloca uma aqui, coloca outra aqui, coloca outra aqui, outra aqui. Bom, como que eu vou mostrar isso aí? Primeira coisa, as fontes serifadas. Isso aqui é de um livro que eu estou escrevendo. Texto com e sem serifas do livro Caneta de Ouro, que eu estou terminando. Olha, o título é Arial. Agora, o texto é Times New Roman. Isso aí, o pessoal da área de tipografia, eles sabem o seguinte, as pessoas têm a facilidade, letreiros, coisas pequenas, títulos, sem serifas. Agora, um texto é muito mais fácil você ler o texto serifado. Então, se você pegar a revista Nature, pegar as revistas em geral, o texto é Times New Roman, serifado, e os títulos são sem serifas. Então, numa apresentação, como a gente está fazendo aqui, basicamente eu estou vendo praticamente título. Então, eu posso usar Arial ou Calibre. Calibre é muito, já vem quase como default em muitos editores. O texto quase todo que eu estou usando é isso. Aqui eu peguei um exemplo de um livro. Não é uma apresentação, é um livro. Isso aqui, pouca gente sabe. Quem me explicou isso aqui foi o meu colega Hans-Jürgen Destinelli. Foi um professor de engenharia elétrica, meu colega de turma na engenharia elétrica. O pai dele tinha uma clichêria. Clichêria, vocês nem existe mais. Porque na hora de você fazer figuras, imprimir algumas coisas, as propaganda, você criava um clichê, era uma máquina toda. E ele sabia disso aí. Eu não sabia. Ele me explicou isso aí na época. Ficou muito tempo depois aqui. Tem uns 15 anos que eu aprendi isso aí. Bom, e agora eu estou escrevendo um livro, os títulos eu boto assim. Aqui o texto eu boto assim. Então isso aqui que eu estou falando na apresentação vale para vocês nas teses, nas dissertações. Os títulos vocês botam desse jeito. Outra coisa, olha como é que eu estou colocando. Eu deixo um espaço. Eu acho horrível as pessoas que não deixam espaço entre um parágrafo e o outro. Tem um espaço. E aqui eu usei um recuo em cada parágrafo. Ao escrever um livro, eu faço isso. Layout. Aqui eu botei, tem uma poesia. Esse aqui é um livro sobre meu pai, Obed Emerick. Diga não à falta de iniciativa, não às ideias negativas, não aos pensamentos derrotistas, não a quem só fala e nada faz. É uma das poesias dele. Esse livro é Caneta de Ouro, porque ele, só com o 2º ano, 3º ano de ginasial, ele escrevia muito bem, falava muito bem. Então, eu estou fazendo um livro com a trajetória de vida dele. Esse capítulo é um capítulo sobre genealogia e informações familiares. Deve sair esse ano ou no início do ano que vem. Bom, eu não perguntei se vocês tinham gostado da figura. Agora está a figura. Agora está a figura. Então, não sei se vocês tinham visto que era a evolução da pós-graduação da UFS. Você veio aqui, ó. Eu botei uma letra sem serifa. Aqui, mestrados.
curva dos mestrados. Aqui a taxa estava aqui. Na hora que a gente entrou na pró-reitoria, eu fui pró-reitor de pesquisa até 2012, a derivada subiu, tá? Né? 3,9 mestrados por ano. E os doutorados, que estavam nessa tendência, passaram a ter essa tendência. Essa apresentação eu apresentei quando eu passei a ser titular, fiz um concurso de titular, isso aí está na minha apresentação titular. A apresentação completa está na página. Se você botar no Google LPT, LMC, Laboratório de Materiais Carbonosos, Laboratório de Plasma Térmico, só essas duas siglas, vem automaticamente a página do laboratório, e a segunda entrada é o professor Emerick. Dentro da página do laboratório tem uma página minha que tem todas essas apresentações. Essa apresentação que eu estou dando hoje não está a apresentação de 2011. Depois a gente vai atualizar, vai colocar essa apresentação lá e vai ficar também o filme que vai estar sendo gerado, vai ficar disponível aí para as pessoas. Então, vocês vejam o seguinte, é muito mais fácil você entender aqui. Né? Você tem o ano, você tem a coisa. E a outra figura? A outra figura foi num paper que eu apresentei sobre fibra de carbono. Tá? Esqueci de colocar aqui o título, mas como é meu, eu estou fornecendo uma figura minha. Então eu não tenho que ficar me preocupando. Foi um trabalho que eu publiquei na revista Carbon, o modelo, não vou explicar isso porque não é o objetivo. Mas você vê o seguinte, eu pego aqui uma região, amplio essa região, e como que eu vejo o modelo? Essa linha tracejada é isso aqui, essa outra tracejada é isso aqui, a região defectiva é das fibras de carbono. Aqui é uma estrutura do tipo grafite. Agora, a recomendação com os slides, parte 2. É importantíssimo não escrever frases completas, mas sim falar em sentenças completas. Né? Depois não vou ter tempo de falar isso aqui, que eu falei muito. Escrever simplesmente período independente da massa, em vez de você falar todas essas coisas aqui, período independente da massa. Uma boa regra geral para os seus slides, vocês tiverem que guardar isso aqui, uma das coisas é texto conciso o suficiente para ser autoexplicativo. Você coloca o slide e aí você fala. Bom, recomendações com os slides. Aí vocês podem falar, poxa, essa figura aqui está pequena, isso aqui está figura. Está pequeno, né? Mas eu vou falar sobre isso depois. Vocês já estão percebendo como é que eu sou. Evitar slides com fundos dispersivos. Então, esse fundo aqui no slide, isso aqui eu peguei da internet, do Google. Deixar a margem esquerda, direita, superior de 5%, pelo menos. Então, não escrever aqui. Por que eu falo para não escrever aqui? Porque, às vezes, o projetor de slide, ele come um pouco aqui embaixo, em cima, ou de um lado ou do outro. E é melhor ter margem. Então, deixa uma margemzinha. Eu estimei em torno de 5%. Depois eu vou mostrar isso aqui. Aqui, por exemplo, eu peguei a página do Google. Na página do Google eu escrevi fundo de slides PowerPoint. Aí vem todos esses tipos de slide. Você vê o seguinte, eu vou mostrar esse aqui, mas esse aqui, por exemplo, é o fundo escuro, tem um negocinho aqui, um negócio aqui que atrapalha, gente. Às vezes você bota Universidade Federal do Espírito Santo, blá, 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 você come em todos os slides, você come um pedaço. Tem gente que bota o nome da instituição. Eu já vi uma apresentação lá na Califórnia, que eu tive uma vez, um apresentador lá, um cara que dá consultorias internacionais. Eu fui conversar com ele, ele falou, não, eu não coloco o nome da minha instituição, não coloco nada. Os slides, o meu nome está no início da apresentação e no final. Mas tem algumas instituições que exigem isso aí, já é padrão da sua instituição. Aqui, aquele slide. Agora sim, olha, você perde aqui, às vezes o cara escrevendo, você querendo ver aqui, então não é legal. Isso aqui é até pago, tá? Eu entrei para conseguir gerar essa página nessa resolução, eu tive que aumentar e coisa, porque senão você tinha que entrar lá, negócio de internet, quando é pago, eles ficam... Google é a página, não é apresentação em PowerPoint, mas qual é a página mais visitada do mundo, todos os dias? É a Google. É um bom exemplo de página, não é PowerPoint, você vê que é.
fundo branco, tamanho das letras, coisa. Não tem um monte de porcaria aqui. Eu gosto da página inicial da Google. Não está entendendo? Então, não estou fazendo propaganda da Google, mas eles são profissionais. Que tipo de letra que eles estão colocando? É serifada ou não serifada? Não serifada. Olha aqui, ó. Não serifada, não serifada. Tudo isso aqui é não serifado. Tá? É aquilo que eu falei. Você, 90% daqui, 5% para cá, 5% para cá. Então, deixar boas margens é uma boa precaução para evitar problemas. Olha os 3 pontinhos aqui. Os problemas são aquilo que eu falei, né? Agora nós vamos falar das cores. O mundo é o quê? O mundo é preto e branco ou é colorido? O mundo é colorido, gente. O mundo é colorido. Então, se você está em fundo branco, você pode escolher 2 tipos de fundo. Fundo branco, fundo claro. Eu boto branco, todo mundo usa branco. E o fundo escuro. Fundo branco é onde a gente lê e escrevemos com tinta preta ou azul, certo? E o fundo escuro, talvez mais conforto visual, contraste de cores. Então você pode escolher. Eu já vi boas apresentações de um e outro. Depois nós vamos ver um exemplo de um slide que eu fiz nas 2 cores. Vocês podem até ficar tentados a usar o outro, mas é mais fácil para a gente escrever no fundo branco. Inclusive, se eu mandar os slides, você quiser imprimir, você vai gastar muita tinta imprimindo no fundo escuro. Então, tem esses detalhes aí. Quantas cores usar? Meus amigos, olha, as cores, preto, fundo branco, azul, olha o azul que eu uso. Eu fico muito ruim da vida com a Microsoft Word, a Microsoft. O azul, esse azul aqui que eu uso, não é o azul que está naqueles padrões. Eu tenho que entrar lá e toda vez escolher esse azul aqui que eu gosto. Eu esqueci até de botar, eu podia ter colocado quantos % de coisa que é. O verde, às vezes, um pouco, e raro o vermelho. O vermelho, às vezes, você quer ilustrar alguma coisa. Você viu que eu coloquei para você não passar do tempo? Aí eu botei em vermelho, vocês lembram, né? Agora, o fundo escuro, eu prefiro um azul bem escuro do que o preto. Acho legal. Aí, olha como é que fica. Numa apresentação de um colega que estava usando vermelho em cima de um fundo escuro. Não dava para ver. Aí eu sugeri, aí na apresentação, na tese dele, ele usou amarela. Aí todo mundo viu, ele usou o fundo escuro com amarela. Aí fica legal. Usar verde também fica muito bom em cima desse fundo. Pois você vê que aqui eu não coloquei pouco verde. Você pode usar bastante verde, amarelo e o branco. Cuidados adicionais com slides e apresentações. Antes da apresentação, 10 a 15 minutos antes, hoje eu cheguei um pouco mais tarde, cheguei 5 minutos antes, mas eu liguei para o Daniel já estava com tudo aqui preparado, então, graças a Deus. Então, você chega 10 minutos antes, deixa eu ver como é que está meu tempo, está correndo. Saibam, então, localizado, interruptor, controle de foco. Controle de foco, você tem que saber acertar, Daniel acertou isso aí, o controle de foco, a ponteira laser. Essa ponteira aqui tem slide para cima e para baixo, eu não tenho que ficar indo ali. Então, eu gastei R$130, mas comprei uma ponteira que controla isso aí e dá um laser de boa qualidade, com pilha, etc. Acho que é legal. E verificar se a apresentação está ok com o computador. Existem casos que você usa um programa, eu estava até conversando com o Alfredo, na hora que você abre um outro computador, saem as letras diferentes, tudo. Então, verifique isso aí. Eu trouxe o meu computador, mas eu usei o computador de outra, graças a Deus não deu nada. Mas eu tenho sempre, como segurança, um PDF da apresentação, que ele mantém o formato em diferentes computadores. Aí eu boto ele tela cheia, aí eu vou apresentando como se fosse um PowerPoint. Serve muito bem. Saiba onde você vai ficar, não bloqueie frequentemente a vista das pessoas. Fique ao lado da tela
use um apontador laser físico ou do software. Eu esqueci de botar, tá, depois o PowerPoint ele tem um laserzinho, só que você tem que ficar sentado ali e coisa. Ele tem um laser pointer. Às vezes você pode fazer isso aí. O mesmo slide. Então, você está vendo? É o mesmo slide, as cores, a cor branca equivale ao preto. Então, só para vocês verem. Né? Então, visão da plateia. Nós estamos indo para o ponto 5, que é praticar a sua apresentação. É importante, depois eu vou até reordenar. Ensaiar a apresentação na frente de colegas, cônjuges ou amigos. Mas eu acho, hoje em dia, eu sugiro ensaiar para você mesmo. Eu faço isso. Então eu vou botar essa daqui primeiro, falando na frente do computador. Então eu pego ali, vou passando os slides. Ontem eu estava fazendo isso, né? E falando, aí vi o tempo. E às vezes você vai falar numa coisa, você se engasga, se você não ensaiar, não é bom. Pensar nas suas observações não é suficiente. Você tem que falar, explicitar. E aqui outro slide, você vê que esse slide, né, do livro do Jarrah, essa aqui é a apresentadora, que o marido dela está olhando e o cachorrinho também. Está praticando. Então é importante aí falar em voz alta, você vai descobrir as coisas difíceis, isso aqui eu já falei. A apresentação fica mais redonda, expande a apresentação. Resistir, você vê que eu estou repetindo, resistir à tentação de falar rápido demais. Falar rápido demais é horrível, horrível. Verificar o madeirismo menor, torcer as mãos, isso aqui, andar para lá e para cá, tilintar a chave no bolso. Agora, se você ficar em pânico, isso aqui eu já vi, não em apresentação, o pessoal sempre falando. Respirações profundas, segura o pódio com ambas as mãos e distribua seu peso igualmente em ambos os pés. Funciona, isso aí funciona. Uma coisa importante é evitar escrever sua apresentação e em seguida ler ou recitar. É aquilo que eu já falei, né? Os slides devem servir como guia. Caso você tenha dificuldade de guardar, anote o esboço em folhas ou cartões. Você pode fazer isso aí. Lembre-se daquela regra geral, já falada antes. Texto conciso o suficiente para ser autoexplicativo. Não mais que isso. Agora, é o item 6. Vestir-se adequadamente. Ele é um assunto delicado, eu não quero soar com sua mãe, mas a impressão sobre você é baseada na sua aparência. Verifique como que sua roupa está dizendo. Evitar, olha, eu achei interessante, evitar a aparência de que você acabou de sair da cama ou cambaleou vindo do bar do hotel, né? Você está numa conferência, você toma tudo, sai de lá de manhã, mesmo se for verdade. Vestir-se de forma limpa e adequada. E aqui tem alguns conselhos para homem, para mulheres. Né? Não usar bermuda, se a maioria dos colegas está vestindo calça e camisa social, não exagerar tanto, e as mulheres a mesma coisa. Aí com as mulheres ele gasta vários parágrafos, depois vocês leem aqui, as mulheres principalmente, tem várias pessoas lendo aqui, eu vou deixar isso aí para vocês, porque vocês vão receber o PDF. E eu gastei um tempo além do que eu deveria em alguns lugares. Então, a questão do tempo é fundamental. Nós estamos indo para a parte final, são 2 partes finais. Interagir com o seu público durante a apresentação. Então, agora, eu já estou quase no final, vocês vão ver que algumas coisas eu estou fazendo, certo? Muito bem. Primeira coisa, falar para fora. Falar mais ou menos alto. Ele usa a palavra em inglês, speak up. Oradores inexperientes, com voz muito baixa e suave, às vezes falam assim,
como se esperasse que ninguém fosse ouvido. Você está... Aí o que acontece às vezes? Eu já vi. A plateia lá no fundo da conferência grita mais alto, mais alto. O cara fala mais alto. Mesmo com bom conteúdo e a forma do que ele está apresentando, a apresentação será um desastre se o público não puder ouvi-lo. Então as pessoas têm que te ouvir. Quando começar a apresentação, não ignorar as pessoas te observando. Não as encare como zumbis. Não se concentrar nos slides, no chão, nos sapatos, ou, não sei se vocês estão vendo aqui, é num ponto na parede. Tem um pontinho aqui na parede que eu toda hora fico olhando. Apresentadores experientes escolhem vários rostos amigáveis e tem um contato visual, mudando de pessoa para pessoa. Você não pode ficar toda hora falando para ele aqui, porra, né? Não é só ele que está aqui na apresentação. Nenhuma parte da sala pode ser ignorada, né? Os alvos vão sorrir e acenar agradavelmente. Aí é aquilo que eu escrevi em verde, vocês podem ver depois, tá? Né? Vocês, realmente aconteceu isso mesmo. Agora é a última parte, antes da sinopse. Como interagir com o seu público na sessão de perguntas? Deixa eu ver como é que está o tempo. 32, está quase chegando. Como interagir com o seu público na sessão de perguntas? Às vezes as pessoas ficam com medo, o risco, em conferências principalmente, não num grupo que risco de ser humilhado ou considerado ignorante, ou que você vai apresentar numa conferência, alguém vai falar de um paper que vai invalidar o que você fez. Bom, você pode pensar isso. Como sair intacto? Sempre solícito e respeitoso com quem está questionando você, evitar discussões públicas, aqui é o termo em inglês. A ideia é o seguinte, eu estou apresentando para vocês. Você e não o seu interlocutor está em posição dominante na sala. Então, se você entrar em debate ou se amostrar como superior, você é visto como tirano pela plateia. Ele perde a simpatia de todos. Então, sempre desse jeito. Deixe seu interlocutor terminar a pergunta. Melhor morder sua língua e deixar o questionador devagar, aí você tem um tempo livre para acertar seus pensamentos. Estar preparado para reformular a pergunta. Por exemplo, uma sala grande, a pessoa faz uma pergunta que as outras pessoas não ouvem, você repete a pergunta. Ou reformular a pergunta de forma sucinta. Fazer a pergunta parecer inteligente para explicar. Mesmo se a pessoa... Isso aqui não sou eu que estou falando, é o Garland, né? Se a pessoa é um imbecil completo. Você fala, pergunta muito boa, ele perguntou isso aí, você diz. Então, mantenha as suas respostas curtas, né? Então o cara faz uma pergunta, o cara começa a devagar, isso aí, porra. Lembre-se do que eu falei sobre o Japão. Falar pouco é ouro. No Japão o pessoal fala, falar pouco é ouro. Atenha-se ao ponto. Termo em inglês. Não usar a resposta para digressão em outro assunto. Né? Dar uma resposta prolongada ou prolixa. Recebe uma má impressão do público. Vamos supor que faz uma pergunta que você não sabe. Confesse sua ignorância. É melhor dizer, sinto muito, eu não sou familiar a esse paper. Ou eu ainda não considerei esse ponto. Agora, você começa a fazer pergunta e você não sabe responder nada, aí ele fala, se você não leu nenhum dos papers ou considerou nenhum dos pontos levantados por seus interlocutores, então talvez você deva considerar outra profissão. Bom, desviar, agora nós vamos chegar numa figura interessante que eu achei. Desviar das perguntas hostis. Vamos supor que você tem um cara que está te perguntando que ele é agressivo com você. Seja o seguinte, não há necessidade de pânico. Ninguém, é a mesma coisa num jogo de futebol. Você diz o jogador, o outro faz uma agressividade, o outro revira e os dois vão expulsos. Então,
Não há necessidade, ninguém gosta de demonstração pública de beligerância. O público vai ficar do seu lado. Se tem alguém que perguntando é agressivo, você fica na sua. Não importa o quanto você sente com raiva. Você vai ver na próxima figura. Não revidar. Nunca discutir com o seu... Em vez disso, dizer simplesmente, aí eu vou ler aqui ipsis liter. Eu sinto muito, mas parece que temos uma diferença de opinião. Aqui, provavelmente, não é o fórum adequado para o debate, mas eu ficaria feliz para discutir o assunto com você em particular. Então, o cara está agressivo, jogando, verborrando para cima do orientador, e ele está aqui impassivo. Está pensando em dar uma porrada na cara, mas ele fica na dele. Esse é o ponto. Fique tranquilo. Uma observação final do artigo, ele fala que sobre piada. Se você não sabe, é melhor não colocar a piada, né? Depois, se eu vou deixar isso aqui, eu não tenho tempo. A sinopse, nós terminamos. Então, nós falamos de 8 pontos, agora vamos para o 9º ponto. Vamos ler as coisas principais. O que nós vimos? Não falar apenas para especialista, ser sempre claro e entendido, colocar a sua representação no tempo, né? Nunca falar após tempo determinado, usar a matemática e equações com moderação, ser sensato nos slides. Aqui tem as considerações nos slides, eu falei há pouco. Isso aqui, principalmente para depois vocês dão a lida, né, nessas partes aí. Depois, praticar sua apresentação, ensaiar em voz na frente de si mesmo ou de colegas, vestir-se adequadamente, verifique o que sua roupa está dizendo, vestir-se de forma limpa e adequada, interagir com o seu público durante a prestação, falar alto, né? Não ignorar as pessoas, não se concentrar nos slides, etc. Acho que é o 3º slide. Interagir com o seu público na sessão de perguntas, ser sempre solícito com o questionador, né? Aqueles negócios de não revidar. Isso aqui eu falei há pouco, não vou repetir aqui não. Não revidar com réplica mal-humorada, nunca discutir com seu interlocutor. Observe o seguinte, eu estou usando o laser pointer, eu mais ou menos guio vocês em termos do que vocês têm que acompanhar aqui. Então eu saí daqui, passei para aqui, vocês não têm necessidade de ficar olhando aqui. Por quê? Porque se eu estou falando assim, bababá, vocês não sabem onde eu estou falando. Então eu saí daqui, passei para aqui e para aqui. Então isso aí ajuda. Terminamos a apresentação. Alguém vai, Jair vai me... Então, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Slides extras eu vou deixar para a sessão de perguntas. Tem slides extras aí. Então, aqui deu 38 mais 10, deu quantos minutos, Jair? 40 minutos. Não, 50. Obrigado. Vamos então à sessão de perguntas. Quem quer fazer perguntas ou comentários? Então você não, senhor, Não, você não pode chamar. aconselha colocar a logo do LMC, universidade? Você pode colocar no início e no final. No início e no final. Porque se você colocar em todos os slides, você está gastando um pedaço dos slides para colocar. Se você botar ele pequeno, pode até funcionar. Mas às vezes eu boto um negócio grande, eu sugiro não. Mas já vi apresentadores muito bons colocando, principalmente de universidades mais... coisa, às vezes o pessoal coloca. Às vezes a própria instituição já coloca um fundo padrão para você fazer as apresentações com aquilo ali. Mas esse cara lá de Berkeley, eu tenho até o livro dele, ele sugere que não tenha nada. Você vê que a Google, ela coloca o título lá da Google, mas ela não gasta muito tempo ali, você fica mais concentrado naquele negócio da página. Um exemplo. A questão de numerar os slides também. Ele fez a pergunta sobre a questão de numerar os slides. É uma pergunta muito interessante, eu acho. Eu pensei umas 2 vezes em relação a fazer isso ou não. Tá certo? Você pode até falar que você tem tantos slides
e numerar 1/3 ou botar simplesmente os números. Eu acho aqui interessante botar, por exemplo, aqui um número que depois, na hora de você imprimir a apresentação, você fica com a apresentação numerada. Eu acho isso aí favorável, você talvez, numa próxima apresentação, eu numere aqui os slides. Eu queria saber, agora você orientou pela vez, e sobre a apresentação, a entrada de informações separadas. Por exemplo, primeiro você colocou as informações superior, e aí depois que você falou, você colocou... Essa pergunta é uma pergunta também muito interessante, como que você tem que construir o seu slide. Em PowerPoint, você pode colocar os slides e fazer certos efeitos, que à medida que você vai batendo, ele vai entrando as informações. Eu não tinha tanta experiência em fazer isso, já cheguei a fazer alguma vez, mas eu prefiro fazer de uma forma diferente. Por exemplo, aqueles slides que eu falei, aquelas cores, eu coloquei as 3 cores, fundo branco e fundo preto, eu tinha feito em 2 fases. Às vezes eu faço 2 slides, um só com uma parte, depois o outro com a outra parte, aí ele entra como se tivesse colocado efeitos. Eu acho que isso aí, se você domina bem, pode fazer. Tem um perigo, se você vai usar o computador de outro, algum efeito que você fizer. Alguns efeitos, por exemplo, o slide sai voando e cai lá, aquilo ali é meio perigoso, tá? Eu não acho interessante. Eu prefiro ser mais direto, mas é uma coisa que pode ser feita. Pode ser feita em termos de apresentação, você não joga logo todo o slide, você vai jogando aos poucos e vai clicando, mas isso aí pode ser feito. Eu posso fazer uma pergunta? Quais são os slides extras que você vai mostrar na sessão de perguntas, professor? Aqui não são 18, são 17. São esses aqui. Esse aqui foi uma apresentação, só para você ver bem rápido que eu vou fazer. Uma apresentação que aqui eu botei, o slogan da conferência, né? Conferência Latino-Americana de Materiais de Carbono, né? Isso aqui, olha aqui, figura fácil de ver. Isso aqui é um cabelo humano, a fibra de carbono, certo? Olha o tamanho da figura, não é uma figurinha pequenininha. Foi assim que eu apresentei lá. Então, eu estou pegando ipsis liter. Aqui, eu quis dizer, como eu estava trabalhando com fibra de carbono, materiais compostos que as fibras de carbono têm, o Airbus 350. Aqui eu estou violando aquilo que eu falei, né? Não deixei margem aqui, mas tudo bem, vocês me desculpem. Mas pode ser feito também. Aqui, por exemplo, eu quis mostrar, isso aí está num paper que eu apresentei na revista Carmo. Eu peguei de outro pesquisador, né, Endo et al., e botei como é que é a fibra de carbono, seção transversal, seção longitudinal. Aqui é um modelo da professora Oberlan, de fibra de carbono do tipo PAN, diferente. Aqui é um modelo, esses 2 pesquisadores eu conheci, o Oberlan e o professor Johnson, da Universidade de Leeds, conversei muito. Olha o tamanho da figura, como que você vê as fibras de carbono. Aqui é o trabalho meu, que eu publiquei na revista Carmo em 2014, esse trabalho já é o segundo mais citado, tem mais de 100 citações. Olha só, isso aqui é o modelo como que eu vi, do tratamento térmico, fica assim, aí tem regiões com defeito e regiões perfeitas, e aí, regiões perfeitas, aqui eu fiz 2 slides, olha aqui, olha aqui, eu botei, são 2 slides, não usei efeito, o slide de cima e o slide de baixo, como que eu entendo as regiões com defeitos. Você vê que as regiões com defeitos, isso aqui não é um trabalho meu, né? Isso aqui já é como eu vi, o modelo que eu fiz. Lembra aquela figurinha que eu coloquei pequena? A figura ficou grande. Aqui são as figuras, olha as cores. Olha, isso aqui é o trabalho que vai sair na revista que a gente mandou para a revista. Azul, vermelho com um negocinho preto, verde. Fica tudo fácil de ver.
né? As letras, o tamanho, você não bota letra pequena. Então, isso aí é só como um detalhe. Ó, aqui você vê o seguinte, como é equação, fica difícil você usar aquela letra. Então, aqui é Times New Roman. Então, o X aqui é diferente do X do Arial. Então, na hora de você trabalhar com equações, é melhor você trabalhar com a letra serifada. Então, aqui, então, agora, você vê o seguinte, essa letra é não serifada, essa daqui, como é uma variável, é serifada. O X, eu não botei o X. Se você botasse o X como Times New Roman, seria um X, simplesmente assim. É melhor escrever assim. Então, você tem que raciocinar em termos de que você está fornecendo, que você está trabalhando. Aqui são as propriedades. Modo de elasticidade, condutividade térmica, resistividade elétrica, coeficiente de expansão térmica. Bom, terminou a pergunta aí? Obrigado. Perguntas? Obrigado, Noé.